É muito comum que na disciplina cálculo numérico se fale a todo instante estas duas expressões: solução algébrica e solução iterativa. Então, nós gravamos este vídeo para explicar a você a diferença existente entre esses dois termos e vamos começar pelo termo solução algébrica. O que isto significa? Então, vamos lançar mão de uma explicação, de um exemplo para que você possa entender. Então, observe que há algumas equações na matemática, como, por exemplo, a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau, que estas duas equações, elas possuem uma solução fechada, uma solução exata, baseada em uma aplicação de um método bem conhecido. Por exemplo, 2x menos 5 igual a zero, equação do primeiro grau. Eu vou passar este menos 5 para o lado direito, 2x igual a 5, x igual a 5 meios, ou seja, x igual a 2,5. Então, além do método ser um método baseado em procedimentos analíticos, ou seja, na aplicação de identidades matemáticas, eu peguei este menos 5, somei mais 5 a ambos os lados da equação, cheguei a 2x igual a 5 e posteriormente a x igual a 5 meios, eu também obtive a solução exata desta equação. Para isto, eu posso, para me certificar disto, eu vou pegar estes 5 meios e substituir aqui na equação. E eu vou ver que do outro lado eu vou chegar a este zero, ou seja, vai se formar uma identidade perfeita. 2 vezes 5 meios menos 5 é igual a, o 2 com o 2 cancela, 5 menos 5, que é igual a zero. Então, observe que não houve resto diferente de zero, mostrando que 5 meios é, de fato, a solução para esta equação. O mesmo acontece com a equação do segundo grau, x² menos 4x mais 3 igual a zero. Eu posso aqui aplicar a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, 4, mais ou menos a raiz quadrada de b², 16, menos 4ac, 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes a, igual a 2. E daqui eu obtenho que esta solução é 4, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2. Portanto, x igual a 1 ou x igual a 3. São duas soluções, já que é uma equação do segundo grau. Então, observe que, novamente, eu apliquei um procedimento matemático. Alguém, não necessariamente Bhaskara, desenvolveu esta formulação baseado em completar o quadrado nesta equação do segundo grau. Então, isto é um procedimento analítico que me permitiu chegar às soluções exatas desta equação. Observe que 1² menos 4 vezes 1 mais 3 dá exatamente 0. Enquanto 3² menos 4 vezes 3 mais 3 também dá 0. Ou seja, estas são soluções exatas, sem erro qualquer, desta equação. Então, observe que as soluções algébricas são baseadas em duas características. A primeira característica, a aplicação de procedimentos analíticos, ou seja,
baseados em identidades matemáticas. E segundo, que a solução que é atingida por uma solução algébrica também se caracteriza por ser uma solução exata da equação, ou seja, não tenho erro. Ao passo que a solução iterativa, uma solução iterativa, tem outras duas características. Então, as soluções iterativas, para começo de conversa, iter em latim significa caminho. Então, as soluções iterativas são baseadas na aplicação de procedimentos empíricos, ou seja, não são necessariamente baseados em formulações analíticas, que são aplicados esses procedimentos empíricos, por exemplo, o procedimento de tentativa e erro, ou seja, um processo de sucessivas adivinhações da solução, que claro que não são adivinhações puras, mas baseadas em algumas características, mas não deixam de ser chutes, não deixam de ser adivinhações. São procedimentos empíricos. E a segunda característica de uma solução iterativa é que ela não é exata, ela é aproximada. E como são várias soluções, então eu tenho uma sequência de soluções aproximadas. É claro que à medida que cada uma dessas iterações, ou seja, de cada ciclo que é percorrido em direção à solução, as soluções que se sucedem são cada vez mais precisas. Então eu diria que, a grosso modo, um procedimento iterativo é baseado no seguinte roteiro. Eu primeiro tenho uma aproximação inicial da minha solução. Então, eu tenho uma aproximação inicial. Em seguida, eu terei cálculos intermediários que eu vou fazer. Cálculos intermediários. Em seguida, eu vou obter uma nova aproximação da solução. Uma nova aproximação da solução. E com essa nova aproximação da solução, eu vou me questionar aqui. Eu vou verificar se a solução é suficientemente precisa. Eu vou me questionar. Esta solução é suficientemente precisa? Então, se a resposta é sim, então eu vou parar e vou apresentar aquela solução. Então, se a resposta é sim, então eu digo pare e apresente esta solução como resposta. Se a resposta é não, ainda não é a solução ideal, então eu vou voltar para cá e percorrer este caminho novamente. Por isto, se chama de método ou solução iterativa. Porque este caminho é percorrido ciclicamente e várias vezes. Eu percorro este caminho várias vezes até que a minha solução seja suficientemente precisa. Observe, por exemplo, que enquanto eu lhe dei
o exemplo da equação do primeiro grau e da equação do segundo grau, que tem solução algébrica, que tem solução exata, eu não tenho uma solução fechada exata para esta equação, por exemplo, que é uma equação razoavelmente simples. X ln de x menos 3 igual a 0. Então, eu não tenho solução exata para esta equação. Mas eu percebo aqui que se o ln de 3 é aproximadamente igual a 1, é possível que x igual a 3 possa ser adotado como a aproximação inicial desta solução. Mas observe que se x igual a 3 for solução desta equação, quando eu substituir x igual a 3 aqui, eu devo obter o zero como resultado. E não é o que acontece. Então, se eu admito 3 como solução inicial, o resultado que eu obtenho aqui deste lado é cerca de 0,2958. E se eu abaixo para 2,9, eu obtenho 0,08766. Se eu baixo para 2,8, eu obtenho menos 0,1171. Se eu dou um chute aqui no meio, 2,85, eu vou obter como solução menos 0,01514. Então, observe que eu sempre estou obtendo, apesar de eu estar me aproximando, este é um método de tentativa e erro, porque eu joguei 3 não serviu, joguei 2,9 não serviu, joguei 2,8, eu percebi que o sinal se alterou, era um resto positivo e passou a um resto negativo. Portanto, eu tenho a expectativa de que a solução esteja entre 2,8 e 2,9 e passei a admitir 2,85, mas nunca o meu resultado está dando zero. Então, observe que neste método, que é um método iterativo, eu estou obtendo sucessivas soluções aproximadas. Então, eu espero que você tenha compreendido a diferença entre os dois tipos de solução. No cálculo numérico, o nosso objeto é construir métodos iterativos para as equações, porque se eu tivesse um método algébrico que alcançasse a solução algébrica, eu não precisaria de um procedimento numérico. Portanto, no cálculo numérico, o nosso objeto de estudo é a construção de soluções aproximadas e cada vez mais precisas. Então, eu posso ter erros virtualmente nulos, mas as soluções não vão deixar de ser sempre aproximadas. Então, o nosso objetivo deste vídeo foi mostrar a você o que é uma solução algébrica, que não é o objetivo desta disciplina cálculo numérico, e o que é uma solução iterativa, que esta sim é o objeto deste estudo. Então, espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Nos vemos então em um próximo vídeo. Até lá!